é que ele foi me mostrando o que havia acontecido. Ele usou algumas pessoas, ele usou uma mulher da Assembleia que veio na reunião do hospital, na igreja, e ela orou comigo, teve duplas de oração, e ela falou sobre dízimo. Ela falou: está repreendido todo devorador na sua vida, você vai ser uma dizimista muito fiel na casa do Senhor. E aí eu parei para pensar assim, Deus ministrou no meu coração, eu pensei: nossa, eu nunca dizimei, né? E aí Deus, assim, abriu os meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos. E o motivo de eu nunca ter dizimado é porque, quando eu estava nesses empregos, eu falava para minha mãe, né? Mãe, Deus conhece meu coração, Deus conhece meu salário, eu não tenho condições. E ela falava: não, mas isso não tem nada a ver. Eu sabia que tinha na palavra, só que eu não tinha noção da importância do dízimo. E aí, no mesmo dia eu falei com alguns irmãos aqui da igreja, e eles disseram que eu haveria de pedir perdão por esse tempo de ignorância, porque foi um tempo de ignorância mesmo, né? E aí eu pedi perdão e me senti muito leve, me senti muito diferente no dia. Aí eu falei com a minha líder, Cida, e aí ela falou para eu ofertar no pouco, né? O que eu tivesse eu ofertasse. E eu comecei a fazer isso. Eu vi que a minha vida profissional ela estava amarrada, sabe? Eu mandava currículo e nada acontecia. Porque antes eu mandava currículo, me chamava, eu ia para entrevista, né? Mas depois ficou de um jeito assim, um deserto mesmo. E aí ele usou outras pessoas também para me alertar. Teve um irmão aqui da igreja que chegou e falou para mim: olha, Deus me falou que a sua vida profissional está amarrada e que você precisa fazer por onde? Você precisa começar a agir. E também uma outra pessoa que me contou uma história em que eu vi que eu precisava primeiro fazer a minha vida profissional para depois as outras coisas acontecerem. Aí teve uma pregação do Rodrigo Marini aqui, numa quinta-feira, em que ele falou sobre arrumação e organização do quarto, da casa. E eu não tinha noção que o mundo físico influenciava tanto no mundo espiritual, né? Aí quando eu cheguei no dia em casa, no meu quarto, eu comecei a arrumar meu quarto. Me deu uma vontade assim, eu fui e orei, me deu uma paz sobrenatural, eu nunca tinha sentido aquela paz no meu quarto. Eu vi que o quarto, assim, né, ele falou isso, que é o reflexo da nossa vida. E a minha vida profissional estava desorganizada. E o meu quarto também, mais ou menos. E aí, eu estava lendo a palavra que Deus tinha me dado. Eu comecei a sentir uma dor muito forte. E eu falei: Senhor, que dor é essa? A dor passou logo. Ele estava me livrando de aflições. Quando eu continuei a ler a palavra, estava lá: dores de parto. E eu lembrei que ele tinha falado aqui na pregação que algumas pessoas iam sentir dores de parto. E aí eu estava sendo liberta mesmo de aflições, porque isso afligia muito a minha vida, né? A minha vida profissional assim. E aí, depois disso eu me senti outra. Eu tive um ânimo novo. Comecei a procurar, comecei a organizar a minha vida. Aí veio o pastor Japa de São Paulo, que eu esqueci o nome dele. Iogurte. Quase isso. Ele orou em mim. Eu recebi um milagre nesse dia. Eu caí na unção pela primeira vez, nunca tinha caído. E aí quando eu cheguei em casa, eu orei e pedi a Deus para me revelar esse milagre. Falei: Senhor, me revela esse milagre. E aí ele deu uma palavra de trabalho, né? Isso tudo foi acontecendo por causa da intimidade que eu estava buscando com Deus. Fruto da intimidade mesmo, né? Que faz toda a diferença. Eu sou uma pessoa que eu busco muita intimidade. E eu quero sempre viver a vontade de Deus. E ele mostrou que eu estava num deserto mesmo, que ele tinha me colocado num deserto. Ele tinha me colocado num deserto para me tratar, para eu crescer espiritualmente, para depois as coisas acontecerem. Aí passou um tempinho, eu não desisti do meu milagre, eu falava para Deus: Deus, eu quero meu milagre. E aí eu estava fazendo minha parte, claro, procurando.
eu pedi a Deus um emprego e apareceram algumas oportunidades, mas que não tinham nada a ver. Aí eu resolvi clamar, especificar para Deus. Pensei, pô, Deus é Deus impossível, Ele pode atender meus pedidos mesmo. Porque eu achava impossível um emprego que eu estudasse e tivesse como ficar na célula e no culto de quinta. E eu fiz uma listinha, especifiquei para Deus. E aí no culto de domingo eu tive uma visão de um emprego. Aí o Zeniel foi usado e falou, Deus está dando uma nova chance para algumas pessoas aqui, está abrindo porta de emprego. E aí eu fui e falei com ele no mesmo dia, eu falei, Zeniel, essa semana chega meu emprego, saí com muita fé. E ele falou, amém, Deus te abençoe. Na mesma semana me chamaram para uma oportunidade que atendia os requisitos da listinha. Eu pensei, é esse, senti uma paz no coração. E aí eu orei e tive uma visão de crescimento em casa, que Deus ia me colocar no alto. Chegando lá, o emprego era como da visão do culto, né? Que estava meio confusa. Era exatamente aquilo ali. E se confirmou a visão de crescimento, porque ela pode crescer muito. Apareceu outro emprego que ganhava mais, só que Deus mostrou que não seria bênção, porque dinheiro não é tudo, pode ser maldição. Ele pode satisfazer a nossa vontade, mas o que é melhor é obedecer a vontade dele, pois ele sabe o que faz, amém? E disse que eu começaria do pouco, mas que ele me faria prosperar. Um dia antes da segunda fase do primeiro emprego, porque o cara me ligou e falou, vem com uma alegria sobrenatural não, vem com uma alegria, né, para dinâmica. E no culto eu comecei a pedir uma alegria sobrenatural para Deus, né, no culto de domingo. E ele falou muito comigo, Deus. No final, no mover, eu chorei muito. Ele estava me curando, tinha acabado o deserto. Era uma nova fase. Porque a palavra foi a cura do leproso, em que Jesus falava, levanta-te e anda, a tua fé te curou. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nesse tempo de deserto, ele trabalhou minha fé. Eu era uma pessoa de pouca fé, e hoje em dia eu sou uma pessoa de muita fé. Eu creio naquilo que eu não vejo, naquilo que Deus está falando comigo. E aí, eu saí renovada aquele dia com muita fé, muita alegria, pensando, esse emprego é meu. Eu orei, Deus me deu uma palavra de sabedoria em tolos. E lá na hora, o que fez eu conseguir, não foi a unção de alegria, foi a sabedoria que Deus me deu. Né? Por quê? Porque Ele me guiou, me capacitou, me fez falar e agir na hora certa. Né? Tinha uma galera lá com uma alegria assim forçada, e eu, Senhor, é essa alegria que eu tenho que ter para conseguir esse emprego? Não, né? O pessoal falando de Big Brother, né? Aquele papo de tolo. E ele falou assim, minha filha, fica firme, que eu estou contigo. O que é da minha vontade, nada ninguém tira. E eu fiquei lá quietinha, né, esperando, com muita fé. Então, assim, essas pessoas não conseguiram, eu consegui. Eu estou muito feliz. E se Deus quiser, eu começo minha faculdade no meio do ano. Ele restaurou esse meu sonho. E quando as pessoas me dão parabéns, eu digo, toda honra e glória a Ele. Por isso que eu estou aqui hoje testemunhando o poder dele. Por quê? Porque não fui eu que consegui, né? Foi ele que me mostrou tudo. Ele foi revelando que a intimidade faz ele revelar coisas antes, né, que vão acontecer. E ele renovou minhas forças, né, restaurou minha vida profissional e me deu sabedoria para conquistar essa vitória. Amém? Glória a Deus. Estão pregando já, hein? Pregadora do Evangelho. Jesus. Érica, vem cá.